seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e principalmente à cura das nossas relações. E hoje eu tô vindo aqui responder para vocês uma pergunta que me fizeram muito esses dias após verem as gravações dos episódios falando sobre a linguagem do amor das crianças. Cibele, como que eu consigo saber exatamente qual a linguagem do amor que a minha filha ou meu filho tem? Essa é uma pergunta muito comum quando os pais começam a acessar esse tipo de informação. Por quê? Porque até uma certa idade, as crianças elas vão apresentar um pouco de cada uma das linguagens. E é um desafio se conseguir identificar qual a linguagem da criança conforme a idade dela. Porém, quando a criança vai crescendo, a gente consegue ir fazendo alguns testes ao longo das semanas para identificar que tipo de linguagem aquela criança tem. Tem um teste que ele é realizado, ele é um pouquinho extenso, porque ele dura cerca de 15 semanas. Aí vocês vão dizer assim, nossa, Cibele, quanto tempo eu preciso para entender a linguagem de uma criança? Mas esse tempo, ele é necessário por quê? Porque você vai conseguindo ir testar cada uma das linguagens. Então, por exemplo, por que são 15 semanas? Porque você vai pegar cada uma das linguagens, você vai testar ela por 2 semanas e vai dar 1 semana de intervalo para ver como que a criança reage. Então, vamos supor que a criança possui a linguagem do amor de tempo de qualidade. E aí, o que você vai fazer? Você vai organizar a sua rotina de uma forma que, ao longo do dia, pode ser, se você conseguir só uma vez por dia, não tem problema. Mas é importante que você cumpra isso todas as 2 semanas. Todos os dias dessas 2 semanas. E o que você vai fazer? Você vai reservar um espaço na sua rotina para dedicar um tempo de qualidade para aquela criança, para ficar com ela ali conversando, para olhar olho no olho. Então você pode fazer isso de que forma? Você pode jogar um jogo com ela, você pode ir tomar um café em algum lugar que vocês gostem, ou levar essa criança para fazer um lanche em algum lugar, mas que seja um lugar que vocês consigam conversar, que vocês consigam sentar e olhar um no olho do outro. Não adianta pegar e levar a criança para um lugar de playground onde ela vai ficar brincando com outras crianças e, na verdade, o tempo de qualidade com você não vai estar acontecendo. É muito importante que seja um tempo você e o seu filho. Então, se você tiver mais de um filho, eu recomendo que, se for possível, você tenha uma pessoa que te auxilie a ficar com a outra criança para você conseguir, de fato, testar com aquela criança em questão qual a linguagem do amor dela. Então, para tempo de qualidade, precisa-se fazer isso. Então, vamos supor que você ficou 2 semanas lá, todos os dias, fazendo esse acompanhamento com a criança, se dedicando realmente a tirar uns 30 minutos do seu dia para ficar com ela, pelo menos uns 30, ok? E o que vai acontecer? Ao final dessas 2 semanas, você vai começar a mudar o seu comportamento, você vai deixar de ficar com a criança, mas não precisa ser uma coisa muito repentina. Então, por exemplo, assim, se você ficava 1 hora em cada dia, você fica 30 minutos na próxima semana. E vai intercalando. Um dia você fica, outro dia você já não fica. E você vai perceber o quê? Se essa criança tiver realmente a linguagem do amor de tempo de qualidade, ela vai começar a reclamar que você não tá mais dando atenção, que você não tá mais brincando com ela, que você só tá trabalhando demais, que você só tá dando atenção para suas coisas. Esse é um sinal que, se a criança vier com essa fala para você, essa criança ela tem o tempo de qualidade como linguagem do amor. Porém, se a criança, nessas 2 semanas aí, a criança começar com um comportamento, ai mãe, mas tu fica muito demais comigo, porque tu não deixa eu fazer as minhas coisas, porque tu tá me sufocando assim desse jeito, de querer ficar sempre comigo, de estar todos os dias eu tenho que ficar um tempo contigo. O que isso representa? Isso não é a linguagem do amor principal dessa criança.
Então, eu digo que quando não é a linguagem do amor da criança, muito facilmente você vai conseguir identificar. Principalmente dependendo da idade dela, a partir ali de uns 6 anos de idade, você consegue perceber de forma fácil qual que é a linguagem dela. Então, vamos supor, né, terminou esse período de 3 semanas, onde 2 você fez o teste com uma linguagem do amor e depois uma você deu esse intervalo, foi reduzindo. Na próxima semana, você vai testar, por exemplo, a linguagem do amor de palavras de afirmação. Então, o que você faz? Ao longo do dia, você, sempre que possível estar junto com a criança, você vai falar frases de afirmação para ela. O que são essas frases? Eu gosto de você, eu acho você legal, por isso, por isso, por isso, eu acho você bacana quando você faz alguma coisa. Você vai falar essas frases de afirmação para ver como a criança se comporta com relação a isso. Você vai enaltecer as coisas que ela é, a forma como ela age, claro que sempre nos aspectos positivos. Então, se a criança fez um desenho bonito, vai elogiar o desenho. Procure, então, dividir essas falas ao longo do período do dia que você estiver junto com a criança. E faça isso de forma repetida por 2 semanas. Tem que acontecer dentro desse período, por quê? Porque a criança vai estar se acostumando com uma nova rotina e você também. É muito mais um exercício para você do que para a criança. E bem importante, não diga para a criança, principalmente se for uma criança maior, que você está testando ela. Porque daí a criança é muito esperta. Para ela, todas as linguagens são importantes. Só que muitas vezes você não vai conseguir atender todas num único dia. E outra coisa bem importante, a criança que tem a linguagem do amor do presente, daí ela vai querer só o presente. Então, é muito importante que você faça esse teste para ter esse tempo de adaptação tanto para a criança quanto para você. Então, vamos supor que ao final das 2 semanas que você está testando a linguagem do amor de palavras de afirmação, a criança, aí você começa a reduzir. Ao longo, depois das 2 semanas, você vai começar a reduzir a quantidade de afirmações que vai falar durante o dia. Então, o que vai acontecer? Se a criança sentir falta disso, ela vai questionar você, ela vai reclamar, ela vai dizer, por que tu não tá me elogiando que eu fiz um desenho bonito? Tu não gostou do meu desenho? Ou você não tá me achando bonita, bonito hoje? A criança vai te trazer uma fala nesse sentido. Se a criança fizer isso, é um sinal de que ela tem como principal linguagem do amor palavras de afirmação. Se a criança nem der bola ou ficar reclamando que você está sempre elogiando ela, é difícil disso acontecer, né? Mas enfim, se a criança nem der muita bola para isso, provavelmente palavras de afirmação não são a linguagem do amor dela. E aí também fez aquela semana com bem menos quantidade de palavras de afirmações por dia. Você vai ver ao final das 3 semanas como ela se comportou. E assim sucessivamente, você vai fazendo e testando as outras linguagens. Como eu tinha falado aqui no episódio de linguagens do amor de presente, o presente não precisa ser só um presente em si. Pode ser um bilhetinho falando alguma coisa, vale um abraço, vale um beijo, vale assistir o filme. Pode ser uma coisa bem simbólica e você pegar essa frasezinha, embrulhar num presente. Então, teste. Se ao final das 2 semanas que você fizer isso todos os dias, a criança reclamar que não tá mais ganhando presente ou ainda ela trouxer uma tristeza, assim, porque você não tá mais me mandando os vales, vale o abraço, vale beijo, essas coisas assim, provavelmente a linguagem do amor dela vai ser os presentes. Se a criança ela nem der muita bola para isso, ou se a criança, não sei por que tu tá me dando esse monte de coisa, que a linguagem do amor dela não é de presentes. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, para as crianças que têm essa linguagem do amor, de presentes, alguns pais podem pensar assim, é muito fácil
de eu conseguir atender essa linguagem do amor, porque a dela é presente. Então, eu vou pegar e vou encher ela de presente, vou estar sempre dando uma coisinha assim, porque é o que ela vai se sentir amada. Essa linguagem do amor, a gente tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, às vezes, o ato de dar o presente, ela se torna muito mais cômoda para o pai e para a mãe. Por quê? Porque não vai ter que ter investimento de tempo, a mãe não vai precisar parar ali para dar atenção para a criança, ou não vou ter que estar ali elogiando ela, ou coisa assim nesse sentido. Então, eu digo que é uma linguagem do amor que a gente tem que ter muita cautela com ela, porque ela esconde por trás uma armadilha de que, eu dou o presente e o presente que se vire em atender aquela demanda da criança com o tanque emocional dela. Então, não é assim. Por isso que é bom você ir treinando a tua mente também para dar pequenos presentes, como esses exemplos que eu dei. Então, também, seguir à risca as 2 semanas e depois dar intervalo de 1 semana, vai diminuindo a quantidade de presentes e ver como que ela vai se comportando. E assim também fazer para a linguagem do amor de atos de serviço e para outra linguagem que eu já comentei aqui com vocês nos outros programas. Então, teste. Ao final dessas 15 semanas, você vai bem provavelmente conseguir identificar qual a linguagem do amor dessa criança. Se você ainda assim achar que não conseguiu identificar, uma coisa bem simples que você pode fazer é perguntar para a criança. Pergunte assim para ela: quando você se sente amado por mim? Em que momento que você se sente amado por mim? Uma característica de crianças que têm a linguagem do amor de tempo de qualidade é dizer, quando você joga comigo, ou quando você vai brincar comigo em algum lugar, quando a gente vai fazer um passeio. Essa criança, de forma muito clara, ela já está dizendo para você que é a linguagem de tempo de qualidade. Agora, uma outra criança, você pergunta para ela: quando que você se sente amada por mim? Quando você diz que me ama. Então, bem provavelmente que essa criança, a linguagem do amor dela é palavras de afirmação. E eu gosto muito de trazer esses exemplos aqui porque eu vivo isso. O meu filho mais velho, eu consegui identificar que com ele é tempo de qualidade. E a menina, a mais nova, é palavras de afirmação. Então, eu procuro dedicar dentro da minha rotina situações e coisas que eu reforce esse tanquinho emocional deles todos os dias, para que eles consigam se sentir nutridos. Sabe por quê? Porque a criança, quando ela se sente que ela é amada, ela consegue respeitar mais o outro, ela consegue atender mais aos pedidos que são feitos para ela. Eu posso dizer aqui para vocês que nada deixa a criança mais ansiosa do que a falta de amor. E aí, essa falta de amor é quando o tanque dela não está abastecido. E em decorrência disso, vem todos os outros comportamentos que são muito indesejados pelos pais, que é o quê? As birras em locais inadequados, num lugar público, são comportamentos que a gente acaba reprovando na criança. E uma outra situação bem importante aqui é o quê? Que sempre quando a criança estiver com o tanque emocional dela vazio, pode bem provavelmente acontecer uma situação que ela vai fazer algo muito grande para chamar a tua atenção para isso. E aí, quando acontece esse tipo de situação, a primeira pergunta que o pai ou a mãe se faz é: como que eu posso evitar esse tipo de comportamento? E essa é uma pergunta errada. Por quê? Porque a primeira resposta que vai vir na mente do pai e da mãe vai ser o quê? Dar um castigo. E através do castigo a gente não consegue ter o respeito dos nossos filhos. Então, a pergunta correta que a gente tem que se fazer quando uma criança começa com um comportamento desafiador é o quê? Do que o meu filho está precisando que eu não estou atendendo? Então, uma das primeiras questões é o tanque emocional. Então, se eu já sei qual é a linguagem do amor daquela criança, eu vou procurar abastecer ela com aquilo ali, para ela se sentir nutrida e voltar à consciência dela.
Então, se eu vejo que a criança resolveu, beleza. Porém, se a criança ainda continuar com um outro comportamento desafiador, o que que isso pode estar me representando? Pode ser uma necessidade física, biológica dela que não está sendo atendida. Então, eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês que aconteceu muito comigo. A minha filha, quando ela tinha cerca de 1 ano e meio, ela começou, toda vez que ela tinha muito sono, ela começava com um comportamento de fazer bagunça. Mas era uma bagunça, assim, que não era uma bagunça simples, era uma bagunça mesmo. De querer subir nas coisas, de fazer coisas que às vezes eram perigosas para ela. Só que ela não tinha noção disso ainda. E aí eu comecei a observar que toda vez que ela começava com esse tipo de comportamento, ou queria, às vezes, brigar com um humano, era o quê? Era sono que ela tinha. Então, eu largava tudo que eu estava fazendo. Dentro da minha realidade, eu conseguia fazer isso, e consigo, né? Quando eu ainda percebo que ela tem esse tipo de situação, eu largava as coisas que eu estava fazendo e às vezes era o horário de almoço e eu ia lá e atendia ela. E aí eu fazia ela dormir. Então, em questão de minutos, ela dormia, ela se entregava porque ela estava muito cansada. Então, naquele momento, ela que hoje eu consegui identificar que ela tem a linguagem do amor, de palavras de afirmação, naquele momento que ela estava na pura exaustão dela, não ia adiantar eu falar palavras de afirmação para ela, de que gostava dela e tudo mais, porque ela não ia se sentir atendida na demanda dela. O tanquezinho de amor emocional dela estava abastecido, só que ela estava com uma necessidade física. Então, essas são as principais situações onde a criança começa a demonstrar um comportamento muito desafiador. E quando o pai ou a mãe entende isso, fica muito mais fácil de conseguir ter o respeito da criança. Uma outra coisa bem importante é que quando a gente entende a linguagem do amor delas, elas começam a nos entender mais como uma autoridade, mas a uma autoridade que respeita elas. Então, por exemplo, se você estiver numa situação, você vai fazer um pedido, você precisa de uma coisa, por exemplo, pegar um copo com água na pia. Como que você faz esse tipo de fala para a criança? Você dá uma ordem para ela, me traga o copo aqui agora. Ou você pede, me traz um copo daqui, por favor? Tem muita diferença nesses dois tipos de frases. Quais são? O pedir, a gente consegue dar 3 informações para a criança. Uma, que eu respeito ela, que eu estou fazendo um pedido para ela. Então, de forma muito inconsciente, ela entende assim, ela está me pedindo um favor. A outra informação importante é o quê? Que se aquela criança disser assim, não, eu não vou levar para você. Então, você está dando a ela a oportunidade dela dar uma opinião sobre aquilo, que é o que? Ela fazer uma escolha, ou sim ou não. E a terceira mensagem que a gente passa para essa criança é de que ela está sendo respeitada nos sentimentos dela. Porque se a escolha dela for não levar para você, você vai ter que respeitar aquilo ali. Então, quando a gente pede alguma coisa para eles de uma forma, pedindo um favor, de uma forma educada, a gente mostra que a gente respeita os sentimentos daquela criança também. Agora, quando a gente fala de uma forma que a gente dá uma ordem, me traz aqui esse copo agora, a gente está anulando o que aquela criança está sentindo com relação a essa situação. E quando se vive muitas situações assim, de que a gente tem que fazer as coisas na base da ordem, isso vai gerando um sentimento de irritabilidade, um sentimento de inadequação. Por quê? Porque eu não posso expressar que eu não estou afim de fazer aquilo ali. Eu tenho que ir lá e fazer e deu. Eu não tenho a opção de dizer que não. E isso incomoda muito, principalmente nessa fase que a criança começa a se perceber mais dos seus sentimentos. E uma coisa muito comum, aliás, que acontece, eu já ouvi falas disso,
de ter situações onde o pai ou a mãe diz assim, engole essa raiva que você está sentindo. E aí o que a criança pensa? Que essa raiva que ela sente não pode existir, que é errado ela sentir isso, que é culpado. A gente não pode sentir esse tipo de sentimento. E a raiva é o quê? É um amor adoecido, é um amor dolorido, é aquele amor que não foi sendo abastecido ao longo do tempo. Então, engolir a raiva, na verdade, é engolir, ignorar um sentimento de amor que aquela criança tem pela mãe ou pelo pai. Por isso que atualmente muitos adultos às vezes se recordam do pai e da mãe como uma questão de eles não pedirem as coisas, mas eles sendo muito autoritários, não sendo autoridade, eles sendo autoritários, que é quando a gente dá a ordem e não dá opção para a pessoa pensar sobre aquilo. Na verdade, a pessoa pode até pensar, mas ela não pode externar o que ela está pensando. E isso aí é, de uma certa forma, fazer a pessoa engolir aquilo que ela está sentindo. E aí fica aquelas dificuldades na comunicação depois. Então, a partir do momento que você consegue entender que a linguagem do amor da criança que está ali contigo, você conhece ela, pedir as coisas ou ter o respeito da sua criança vai ser muito mais fácil. Uma outra forma aqui que eu vou dar para vocês de tentar descobrir a linguagem do amor da criança é você sempre dar duas opções para ela. Esse é um teste que ele aparentemente ele é mais fácil de fazer, só que ele demanda muito mais criatividade, de você ter que elaborar perguntas que vão dar duas possibilidades de escolha. Só que isso você tem que fazer de forma contínua. Não pode ser, hoje eu vou perguntar uma coisa, amanhã eu vou perguntar, não. Você vai testando ao longo do dia. Então, por exemplo, assim, como que você quer aproveitar o tempo comigo hoje? Você prefere que eu ajude você a fazer um trabalhinho da escola? Ou você prefere que a gente assista um filme? O que é as duas linguagens que estão por trás aqui? Uma é a linguagem do tempo de qualidade e outra é a linguagem de tempos de serviço. Então, você tem que ter muita criatividade. Eu sugiro, assim, que você pegue um papel, escreva umas 30 opções, umas 30 perguntas. E para cada pergunta dessas, você coloca duas opções. E aí você vai testando essas perguntas ao longo do dia, vai mudando ali um pouco as variações do que pode acontecer, mas é uma outra forma também de conseguir identificar a linguagem do amor. E uma coisa que eu já comentei em outro momento aqui, mas eu vou reforçar, é que quando a gente conhece a linguagem do amor da criança, fica muito mais fácil também de você se conhecer em qual a sua linguagem do amor. Qual que é? Por quê? Porque assim você vai conseguir se nutrir também. E a partir do momento que você se reconhece, vê qual que é a sua linguagem, você começa a ter atitudes ou a demonstrar, até pode externar para as pessoas que moram ali contigo, olha, a minha linguagem do amor é essa. Então, eu preciso disso, desse momento contigo, para me sentir nutrida, para sentir que meu tanque emocional tá cheio. Às vezes, vamos supor, que o tempo de qualidade da outra pessoa seja o toque físico e você é o tempo de qualidade. Você talvez não gosta tanto de estar sendo tocada, mas então o que você pode fazer? Vai assistir um filme, toca, vamos supor que isso seja com a criança, né? Fica tocando na criança, talvez pode acontecer de você dormir ali no meio do filme. Mas o que vai estar acontecendo ali? Você está tendo um tempo de qualidade, está ali do lado da criança e ao mesmo tempo ela está sentindo o toque, que para ela o toque é importante. E eu quero então encerrar aqui o programa dizendo para você fazer esses testes. São coisas que você pode pensar que vão te demandar um tempo muito grande agora, mas que eles vão fazer toda a diferença lá na vida adulta. Porque essas coisas que você não trabalha na infância, elas vão ter um reflexo muito grande na vida adulta. E às vezes o preço disso pode ser muito alto. Então procure investir um tempo na sua vida para conhecer
quem está ao seu redor, para se conhecer também, porque quando você se conhece, isso muda tudo. Muda a forma como você se comunica, muda a forma como você aceita ou não aceita as coisas, como elas acontecem. E eu quero, então, te convidar que se esse assunto fez sentido para você, se isso ressoou e te trouxe algum conhecimento de alguma forma, compartilha com outras pessoas. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!